2. Quero ler com os irmãos a partir do verso de número 12. Nós daremos continuidade às reflexões, às 7 cartas que foram enviadas às igrejas. Nesta manhã nós iremos aprender do Senhor e ouvir do Espírito a mensagem que Ele enviou a esta igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e também não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão aí também em seu meio os que seguem as doutrinas dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ó Deus, nós estamos, Senhor, nesta manhã, Pai, e nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Ó Deus, que as verdades, ó Deus, contidas nesta carta, ó Deus, venha saltar, Senhor, e vir ao encontro da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente, ó Deus, e trazer, Senhor, a mudança que precisamos, Pai. Ó Deus, o Senhor nos conhece, o Senhor conhece a cada um que está aqui neste lugar, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor contempla, Senhor, o nosso caminhar. Ó Deus, o Senhor sabe como nós saímos dos nossos lares, o Senhor sabe como nós chegamos aqui nesta manhã, e portanto, Deus, o Deus que cuida, o Deus que fala, o Deus que muda, o Deus que transforma, ó Deus, vem fazer isto, Senhor, nesta noite, por meio desta mensagem, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja de Pérgamo, é possível, meus irmãos, que ela tenha sido fundada pelo ministério do apóstolo Paulo. Assim como nossos irmãos, pastor Ricardo e pastor Esdras, pregaram antes de ontem e ontem, disseram, nessa terceira viagem de Paulo, muito provavelmente ele tenha implantado esta igreja. E essa igreja, ela começou a se destacar, ela começou a ter um destaque entre Esmirna e também de Éfeso. E logo após a morte de Alexandre Magno, por volta de 333 a.C., ela também foi a capital da província da Ásia por quase 400 anos, a capital do reino da Seleucida, até
133 a.C., quando logo após ela foi anexada ao Império Romano. E esta igreja lá em Pérgamo, ela estava dentro de um contexto cultural, e muito provavelmente ela era o centro desta cultura. E Pérgamo, ela, além de se destacar por tudo que ela fazia, ela também se destacava porque estava ali no centro do conhecimento. Havia lá em Pérgamo uma biblioteca de aproximadamente 200.000 pergaminhos. Esta biblioteca só era superada pela biblioteca de Alexandria. E talvez seja por isso que a palavra pergaminho venha desta palavra Pérgamo. E lá em Pérgamo, eles tinham por cultura manufaturar as peles de animais. Eles preparavam essas peles e entregavam para que elas sejam escritas. Mas havia, além de todo esse contexto, na cidade de Pérgamo, um ambiente de muita idolatria. Havia nela um altar para Júpiter, para Zeus, aquele que era chamado de Deus Salvador. Tinha também um templo dedicado ao imperador, tinha um templo dedicado a Atena, a Dionísio, a Esculápio. Esse Esculápio, ele era conhecido como o Deus da cura. E o símbolo era uma serpente. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia a levantar um templo em honra a Augusto. Mas interessante que havia uma elevada montanha que ficava por trás de Pérgamo, e ela era adornada com inúmeros templos, entre os quais podemos encontrar o templo de Zeus, o Deus Salvador. E quando Deus chama João, ele diz a João, ao anjo desta igreja: escreva estas coisas. Havia todo esse cenário de idolatria, todo esse cenário de conhecimento que perpassava por aquela cidade. E no versículo de número 12, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva essas coisas. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Aqui, irmãos, podemos observar um aspecto da aparência do Senhor. Se você lembra, a igreja de Éfeso, a aparência do Senhor era que ele tem as 7 estrelas nas mãos e ele anda entre os 7 candelabros de ouro. A igreja de Esmirna, ele é o primeiro e ele é o último. Ele é aquele que morreu e ele tornou a viver. E aqui em Pérgamo, ele tem a espada afiada de 2 gumes. O Deus da igreja está se revelando à sua igreja. O dono da igreja está se revelando à sua igreja. A pergunta, irmãos, que podemos fazer aqui é como nós temos enxergado o nosso Senhor. Qual o cenário que você tem visto do nosso Cristo? Aqui esta igreja, da sua boca sai uma espada afiada. Efésios capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, tem sido dita, tem sido pregada aos nossos corações.
Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra não somente o nosso corpo, mas ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas, a medula, e ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do nosso coração. Aqui é uma profundidade, irmãos. Aqui é uma profundidade que o Espírito de Deus quer trazer aos nossos corações. Esta palavra sai da boca de Deus, ela é poderosa para cortar, para eliminar as heresias que estava envolvida naquela cidade, para dissipar o misticismo, todas as modinhas que queriam atrapalhar o estilo de vida, todos os maus costumes que aquela igreja estava se deixando levar. E a gente continua a se perguntar, mas por que o nosso Cristo, o Senhor, o autor daquela carta, se apresentou como aquele que tem a espada de 2 gumes? Havia o procônsul que residia ali naquela cidade, e ele mantinha sobre o seu poder a espada, e ele determinava se uma pessoa deveria viver ou morrer. E quando o autor da carta diz: olha, sou eu quem tenho a espada de 2 gumes em minhas mãos, sou eu que decido quem vai morrer e quem vai viver. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, o nosso Cristo diz: não temam os que podem atingir o seu corpo, o que pode arrancar a sua cabeça, o que pode ferir o seu coração, mas tenham medo, mas temam aquele que pode matar a nossa alma. Temam aquele que pode nos colocar no fogo do inferno. Nos parece, irmãos, que algumas vezes essas preocupações querem ocupar lugar em nossos corações. Algumas vezes nós gastamos tantas energias, tanta força para nos mostrar algo para os nossos próximos, para aqueles que estão ao nosso redor. Quantas vezes nós nos envolvemos com capas? Nós nos envolvemos com uma aparência fraudulenta. Quantas vezes nós mentimos? Quantas vezes nós usamos máscaras? Enquanto o que o Espírito diz às igrejas está nos dizendo nessa noite: eu estou olhando para o seu coração. No verso 13 ele disse: olha, eu conheço o lugar onde você mora. O salmista, no Salmo 47, verso 8, ele diz: é o Senhor Deus que reina sobre todas as nações. É Ele, o nosso Deus, que está sentado em seu trono. A pergunta, irmãos, que nós fazemos: mas por que nós precisamos ouvir isso? Será que ninguém aqui sabe que Deus está no trono, que Deus está no controle e que Deus está dominando todas as coisas? E por que, irmãos, precisamos continuamente ouvir que é Deus que está no controle? Porque continuamente, irmãos, precisamos lutar contra o pecado da incredulidade. A nossa natureza, irmãos, quer estar no controle. A nossa natureza quer produzir pensamentos, soluções, para que venhamos admitir para nós mesmos que alcançamos o resultado de sucesso pelas nossas próprias forças. Quanto esforço
quanta luta, desprendemos para tentar pegar aquilo que não é nosso. E o que o Espírito Santo diz às igrejas e que diz a nós nesta manhã é que Ele está no controle. Há pelo menos, irmãos, 4 ideias para entendermos porque o autor da carta colocou que aquele lugar havia o trono de Satanás. Primeiro porque Pérgamo ele era esse centro religioso devotado aos ídolos pagãos. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 17. Havia ali naquele lugar o altar deste Zeus, que era conhecido como Deus Salvador. O símbolo de Esculápio, ele era uma serpente, e Satanás algumas vezes é tipificado pelo símbolo da serpente. Satanás, ele é o grande enganador. Satanás, ele tenta colocar sobre ele aquele que cura todas as doenças. É ele o Salvador do povo. Mas não somente isso. O poder destrutivo de Satanás parecia estar presente naquele lugar. Ele confiscava os bens, ele exilava quando podia, foi o que fez com João, e ele matava, como fez com Antipas. Mas os crentes infiéis, irmãos, estavam misturados com o mundo, haviam também entronizado Satanás na casa de Deus. O Espírito Santo nos questiona nessa manhã: quem é que está no trono do seu coração? Quem é que tem governado a sua vida? Será que você tem se deixado levar pelos enganos que o mundo nos oferece? Pelos pratos de lentilhas? Pelas heresias que algumas vezes nos chegam sorrateiramente? A palavra de Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós não temos a pretensão aqui nesta manhã de lhe julgar, porque você diante do seu Senhor precisa se despir, precisa retirar todas as suas máscaras, retirar tudo aquilo que está te atrapalhando neste relacionamento limpo, íntegro, transparente diante de Deus. Porque aquela igreja, o autor da carta disse: eu sei que você conserva o meu nome, e que você não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas. A tradição, irmãos, conta que Antipas ele combateu a apostasia. A palavra Antipas significa contra todos. Antipas ele se levanta como um baluarte para lutar pela fé genuína, pelo verdadeiro evangelho. Mas o que lhe sobrou foi ser colocado em um boi de bronze e levado ao fogo, até que este boi ficasse vermelho. Nos parece, irmãos, que se levantar em defesa do Evangelho, como Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 1, versículo 16, certamente haverá impacto nas nossas vidas. Mas o Espírito diz às igrejas, e Ele nos diz nessa noite: eu quero levantar você contra todos, para ser o meu fiel no meio desta geração.
Porque diante de todas as dificuldades, diante deste cenário, tudo parecia ser contra, aqueles irmãos permaneceram fiéis ao Senhor. Aqueles irmãos, eles foram desafiados a defender o nome de Jesus. Viver em harmonia com as Escrituras, irmãos, e andar nos passos do nosso Mestre. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque foi para isso, irmãos, que nós fomos chamados. Foi para isso que o povo de Deus foi chamado. Porque Cristo também sofreu no nosso lugar, deixando um exemplo para que nós sigamos os seus passos. E parece, irmãos, que algumas vezes nós analisamos os passos e dizemos: olha, aqui iremos enfrentar problemas, vamos pegar o atalho. Aqui não dá para mim, eu vou desistir, vou voltar atrás. E o Espírito que fala às igrejas está perguntando para mim e para você nesta manhã: você quer vir seguir os meus passos? Mas naquela igreja, no verso 14, não havia apenas esse cenário de violência, havia também algo que aquele autor, que o Espírito de Deus tinha para pontuar naquela igreja. E ele diz: olha, eu tenho algumas coisas contra vocês. E estão aí no meio de vocês alguns que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e também praticassem prostituição. O problema daquela igreja, irmãos, era o ecumenismo. A doutrina de Balaque, ela corrompia com a graça de Deus. Ela amava muito mais ao salário da justiça do que o próprio Cristo. Por isso que lá em Lucas capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, Jesus disse: está escrito: adore o Senhor seu Deus, e somente a Ele preste culto. O que o autor da igreja estava chamando a atenção: olha, vocês precisam expulsar, vocês precisam tirar do meio de vocês essas doutrinas que corrompem com o verdadeiro evangelho. Além disso, verso 15: estão também aí no meio de vocês aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Diferente da igreja de Éfeso, que aborrecia desta doutrina, alguns na igreja de Pérgamo simpatizavam. Talvez eles ouvissem a explicação ou a doutrina e dissessem assim: ah, é legal, não tem problema. Qual o problema de a gente abraçar a imoralidade sexual? Os nicolaítas, eles também faziam o trabalho do Senhor relaxadamente. Porque eles acreditavam que eles não precisavam praticar as boas obras. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos na igreja e estamos no automático? Quantas vezes a gente está mais preocupado com aquela oração retórica pública, mas o nosso coração não queima mais pelas verdades que dizemos.
Quantas vezes não há mais motivação? Quantas vezes nós não nos alegramos mais quando dizemos vamos à casa do Senhor? Mas dizemos eu estou escalado, eu preciso ir. Nos parece, irmãos, que esta doutrina não está tão distante da nossa realidade. Parece que ela está mais próxima do que a gente imagina. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, ele diz: olha, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e também descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Irmãos, como trabalhamos fortemente para nos auto-justificar. Como nossa mente produz para nos autoafirmar que estamos certos. Queridos, como a incredulidade, irmãos, nos leva a pegarmos o nosso orgulho e colocar acima de qualquer coisa. Como temos a dificuldade, irmãos, de calçar as sandálias da humildade e de se reconhecer como pecador e de aquele que precisa de ajuda e aquele que precisa da correção. Que nesta manhã possamos abraçar o que disse o autor aos Hebreus. Precisamos ter um coração que se aproxime daquele que tem tudo para nos dar. Esses nicolaítas, eles também ensinavam que os cristãos, eles não precisavam ser diferentes do mundo. 1 João capítulo 2: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E talvez você esteja aí se perguntando, mas e agora? O que há no mundo que eu estou praticando? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque a palavra do autor da carta a Pérgamo, no verso 16, ele disse: vocês estão olhando e praticando a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Mas no verso 16 ele diz: arrependam-se. Como é duro, irmãos, temos que olhar para dentro de nós e reconhecer que estávamos errados, reconhecer que toda a construção do nosso pensamento não tem valor algum, não tem base nenhuma, pelo contrário, nós precisamos nos livrar dela. O que aqueles cristãos de Pérgamo tinham de fazer era se arrepender de sua falha. Eles não expulsaram os nicolaítas. Eles disseram: a gente consegue conviver com vocês, a gente pode aceitar um pouco do que vocês estão falando. Enquanto o autor da igreja está dizendo para nós: vocês não podem
e nem precisam ter amizade alguma com o que o mundo nos oferece. Pelo contrário, vocês devem expulsar da sua vida. Aqueles irmãos, eles não perceberam que estava errando em seu caminho. A sua altivez, o seu orgulho, afirmavam para eles mesmos que eles eram os mais íntegros em suas doutrinas. Mas a palavra do Senhor, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois aqueles que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Quem não se arrepende, irmãos, acaba sendo inimigo de Deus. E o Espírito do Senhor nos pergunta nessa noite: você é amigo de Deus? Ou você está em rebelião com Deus? Você está em guerra com Deus? Você é inimigo de Deus? Atos capítulo 3, versículo 19, o apóstolo Pedro pregando disse: olha, portanto arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Aquele que diz que não tem pecado já pecou. O Senhor nos chama a sua igreja ao arrependimento. A sua igreja, a igreja do Senhor, irmãos, aquele a quem Ele ama e que contempla as suas falhas, que contempla os seus erros, mas que Ele não passa despercebido. Ele diz: olha, eu amo vocês, por isso arrependam-se. É por isso que Ele chama a igreja ao arrependimento. Mas aos nicolaítas Ele declara guerra. Aqueles que estavam servindo a Satanás e que só queriam destruir a igreja, eles terão que enfrentar a espada do seu guerreiro e vitorioso Senhor. A espada sai da boca do Senhor, é a sua palavra, e a palavra de correção que vem daquele que ama a sua igreja, porque o Espírito fala às igrejas. Aquele que está no controle, Ele está dizendo para mim e para você: arrependa-se. Verso 17: quem tem ouvidos, ouça. O Espírito nos reuniu nesta manhã. Quantos de nós tivemos dificuldades, limitações, improbabilidades? Talvez a sua história diga assim: era para mim impossível eu estar aqui. Mas o extraordinário de Deus aconteceu e eu cheguei. Aos meus olhos, dentro das perspectivas humanas, eu estar aqui neste dia era impossível, porque nada contribuía para isso. Mas o Espírito que fala às igrejas nos reuniu aqui nesta manhã para que possamos ouvir o que Ele tem a dizer para nós.
E ele disse: ao vencedor darei o maná escondido. O maná escondido, meus irmãos, é o banquete que estará permanente no céu. E esse Cristo, que ama a igreja, está aqui em nosso meio, está aqui conosco. Ele está dizendo: eu sou este maná escondido, e eu estou aqui para partilhar com vocês da minha natureza. Em João capítulo 6, versículo 35, ele disse, o próprio Cristo: eu sou este maná do céu, eu sou o pão da vida. Por isso, se você vier a mim, jamais você terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. O que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você: olha, vencedor, olha, você que é mais do que vencedor, eu estou disponível para você, eu sou aquele que te alimenta. Você jamais estará sedento, porque eu sou o pão da vida. Esse Cristo está servido para nós. Este maná escondido é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é esse pão gerador da vida. É Ele o nosso alimento espiritual. É Ele que vai mudar a nossa condição. A condição de que fazíamos tudo de maneira relaxada. A condição que nos fazia não enxergar a verdade de Deus. É Ele que nos alimenta. É Ele que nos sustenta. Ele é a fonte de tudo que eu e que você precisa. Este coração pecador, irmãos, procura alimento em tantas coisas. Procura alimento na doutrina dos Balaões, de Balaão, na doutrina dos Nicolaítas. Além de te dar esse maná escondido, eu também te darei uma pedrinha branca. Há um mistério, irmãos, do que seja essa pedra branca. E se há um mistério, a gente vai continuar com esse mistério. A gente não vai ter como resolver esse problema dessa pedrinha branca. Talvez ela significasse o prêmio para aqueles que foram absolvidos. Havia uma acusação contra mim, contra você. O nosso adversário estava com aquele dedão nos apontando: você é pecador. Mas o nosso Cristo veio. Ele nos substituiu naquela cruz, para que neste tribunal nós fôssemos absolvidos. Esta pedra também podia significar um escravo liberto. Aqueles pecados, irmãos, que nos prendiam nas trevas. E a palavra do Senhor nos diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós somos libertos para servi-lo com todas as nossas forças, para servi-lo com a nossa alma. Esta pedra branca é esta liberdade que o nosso Cristo nos deu. Ela também pode significar o prêmio para o vencedor que venceu uma corrida, ou que venceu uma luta.
apóstolo Paulo disse: prossigo para o alvo. Essa capa branca também pode significar que um guerreiro vitorioso retornou da batalha. Dia 22, nós iremos retornar para os nossos lares. E o nosso guerreiro vitorioso está dizendo para mim e para você: aleluia, Ele é a nossa maior vitória. A nossa maior vitória foi conquistada na cruz. E se nós, irmãos, queremos participar deste maná escondido e receber esta graça divina, essa participação no Cordeiro de Deus, fecha teus olhos em nome de Jesus. Ó Pai, quem é o homem, Senhor, para que o Senhor se importasse com ele? E somos nós, Senhor, para que o Senhor, diante da tua soberania, diante do teu poder e da tua grandeza, o Senhor olhasse para nós e dissesse: eu vou te amar, eu vou ao seu encontro, eu vou te retirar de lá, eu vou te retirar dentro desse contexto a qual o adversário Satanás tem habitado, e vou te dar o meu maná escondido. Quem somos nós, Senhor? Nós queremos, Senhor,